Preciosos irmãos, a paz do Senhor. Estou chegando de um culto abençoado. Ouvimos uma palavra maravilhosa pela missionária Luzia. Que Deus continue abençoando, missionária, e continue a lhe usar mais e mais. Queridos irmãos, desejo meditar um pouco na palavra de Deus. Amo falar do Senhor Jesus Cristo. Falar da pessoa gloriosa do Senhor Jesus é um prazer, é uma alegria muito grande. Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Louvado o nome do Senhor. Desejo meditar sobre o nome dele, sobre os seus codinomes, sobre os símbolos que representam o nome da pessoa gloriosa chamada Jesus Cristo, Senhor e Salvador da minha vida. Filipenses capítulo 2. Tomar um cafezinho. Filipenses capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afeto e compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atenda cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas antes aniquilou a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneiramente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aqui. Capítulo 2 de Filipenses, do verso 1 até o 11. Louvado o nome do Senhor. Jesus Cristo veio a este mundo, comprou uma briga que nenhum ser humano poderia comprar. Comprar briga é maneira de dizer. Ele veio aqui na realidade para pagar um alto preço por mim e por você. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, na sua oração, capítulo 17 de João, versículo 3, ele disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não é muito fácil ganhar a vida eterna. É uma luta travada. Porque para mim e para você chegar até Jesus Cristo, precisou o Espírito Santo trabalhar. Trabalhar em nosso coração soberbo, orgulhoso, presunçoso, arrogante, soberbo. Mas o Espírito de Deus trabalhou e nos fez entender que sem Jesus Cristo não dá. E nós o aceitamos como único e suficiente Salvador da nossa vida, cumprindo assim o que está escrito na palavra de Deus:
no livro de Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessar e em teu coração acreditar que Deus ergueu Jesus dos mortos, será salvo. Porque com o coração que se acredita e com a boca que se confessa. Eu tive de fazer isso e você também teve de fazer. E se você que está vendo este vídeo, esta pregação, não fez isso ainda, faça o quanto antes. Porque estamos nos tempos finais. Jesus Cristo viveu entre os seres humanos. Viveu uma vida simples. Falou como os seres humanos falam. Sentiu as necessidades humanas. Viveu uma vida simples e pacata. Ele viveu uma vida de servo, obediente. E ele foi obediente até a morte. Maria e José, quando estavam com seu filho em casa, eles não tinham a total noção de quem era aquela criança. E a criança foi crescendo, eles não tinham a total noção de quem era aquele adolescente. E o adolescente se tornou homem, e eles não tinham a total noção de quem era, na realidade, aquele homem chamado Jesus Cristo. E aquele homem era o próprio Deus encarnado vivendo entre os seres humanos. Por isso a palavra de Deus nos diz aqui no versículo 8: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, soberanamente lhe deu um nome, que é sobre todo nome existente. E olha que vemos nomes famosos e belos no mundo em que vivemos. Vemos também nomes preciosos, poderosos em toda a história humana. Mas nenhum nome, nenhum, supera este nome. Yeshua de Nazaré, Jesus Cristo. Nenhum nome supera este nome. Louvado o nome do Senhor. E ele, quando estava aqui no mundo, a Bíblia diz que ele é o autor e consumador da nossa fé. E ele, para plantar a fé no coração do povo, ele começou a falar de maneira simples e de maneira humilde para os seres humanos. Vou dizer alguns nomes, alguns símbolos do nome de Jesus Cristo. No livro de João, capítulo 10, e verso 10, ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e ele fez isso. Ele também disse no livro de João, capítulo 6 e versículo 35, eu sou o pão da vida. Aquele que se alimentar de mim jamais terá fome. É mais ou menos assim. Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Não compreenderam ele, uma grande multidão não entendeu. Ele estava sendo admirado por muitas pessoas. Mas muitos começaram a seguir ele por causa do pão e do peixe que ele os alimentava no deserto. Em um determinado dia ele disse uma palavra um pouco mais forte, dizendo: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. A multidão foi embora. Um dos discípulos chegou nele e disse: Senhor, foram embora. Em outras palavras, pega leve. Jesus Cristo disse: não quereis ir também? Pedro chegou no Senhor Jesus Cristo e disse: Senhor,
para quem iremos, se só o Senhor tem palavra de vida? Jesus Cristo é o pão da vida que desceu dos céus. No livro de João 10:9, ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e o achará pastagem. Este é o grande segredo da vida neste mundo. Neste mundo tem uma porta, um portal, na ótica espiritual, e esse portal, esta porta, chama-se Jesus Cristo. Todos os seres humanos são convidados a entrarem por esta porta, mas não é obrigado. Jesus Cristo disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e o achará pastagem. Este é o convite. Louvado o nome do Senhor. João também, quando estava pregando no deserto, assim que Jesus Cristo sai das águas do batismo, João aponta ele para a multidão e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, Jesus o bom pastor, Jesus o pão da vida, Jesus a porta, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No livro do Apocalipse, capítulo 5, verso 5, nos diz que ele é o leão da tribo de Judá, o que venceu para abrir o grande livro e desatar os seus grandes e poderosos selos. Ele já venceu. Louvado o nome do Senhor. E ele vai abrir esse livro ainda. E ele vai desatar os selos ainda. Dignidade ele tem para isso, porque ele venceu. Ele venceu enquanto ele estava aqui na terra. Os algozes. Venceu o pecado. E venceu todas as potestades do mal. E venceu a morte. A minha fé e a tua fé seria vã se ele não tivesse ressuscitado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia e está assentado na destra da majestade divina. E ele é o grande sumo sacerdote. Por isso a Bíblia nos diz, no livro de Hebreus capítulo 3, pelo que, irmãos, santos e participantes, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, sendo fiel ao que constituiu. E quem constituiu ele para este cargo elevadíssimo? Deus, o seu Pai. Louvado o nome do Senhor. Por isso é que amamos, adoramos, glorificamos o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. João 14:6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha o que Jesus Cristo é para nós. O bom pastor, o pão da vida, a porta estreita, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, o caminho, a verdade e a vida, e ele é mais. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é a pedra fundamental, ele é a pedra de esquina. Ele é a rocha eterna. Ele é o remidor. Levíticos 25, 25 a 28. Ele é o grande remidor. Louvado o nome do Senhor. Apocalipse 1:17. Ele é o primeiro e o último,
o que foi morto e reviveu. E quando ele ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele tem o domínio de todas as coisas nas suas mãos. Uma folha de uma árvore não cai se ele não permitir. As ondas do mar não ultrapassam se ele não permitir. Um fio de cabelo da minha cabeça e também da sua cabeça não cai se ele não permitir. Tudo está na vontade dele, ou na inteira ou na permissiva. Louvado seja o precioso nome do Senhor. Ele é aquele quem tem a espada aguda de 2 fios. Ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Ele é aquele que é santo e verdadeiro, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Louvado seja o seu precioso nome. A ele a glória agora e para toda a eternidade. Louvado o nome do Senhor. É apenas uma pequena reflexão. Sinto no meu coração, na minha alma, em falar dele, em glorificá-lo, em bendizê-lo, porque ele é digno. E muito em breve ele arrebatará o seu povo que está aguardando, e estaremos para toda a eternidade diante dele, para todo sempre. Louvado o nome do Senhor. Jesus Cristo é o bem mais precioso que um ser humano pode ter na vida. Agradeço ao Espírito Santo de Deus, que trabalhou em mim para que eu pudesse reconhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Não mereço nada, nada, mas por sua graça e por sua misericórdia, ele tem me abençoado. E enquanto eu viver, falarei dele, anunciarei a sua palavra de maneira simples, mas anunciarei a sua palavra. Queridos irmãos, que Deus vos abençoe rica e poderosamente. Compartilha, dê um like, aperte o sininho, nos ajude a passar a palavra para frente, meus queridos irmãos. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente.